Olá, professor. A gente está aqui para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e sobre o Documento Curricular para Goiás Ampliado, o DCGO Ampliado. Esse é o primeiro de uma série de vídeos de formação que tem como objetivo ajudar você e todas as instituições escolares do território goiano a implementarem essas novas bases e parâmetros de ensino trazidos pela BNCC e pelo DCGO Ampliado. São 11 vídeos no total, que podem ser assistidos em sequência ou isoladamente, conforme a sua necessidade. A série começa com esse vídeo introdutório e continua com alfabetização, educação infantil, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, educação física, artes, ciências da natureza, geografia e história. O propósito dos vídeos é o de servir como uma introdução e um guia para o entendimento da lógica que orienta a Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular para Goiás Ampliado. Mas ele não substitui de forma alguma a leitura e o estudo aprofundado desses documentos. Cabe a gente fazer um breve histórico. Em 2017, foi aprovada e homologada a Base Nacional Comum Curricular. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, a Undime Goiás, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás, com o objetivo de aproximar ele do currículo cotidiano de uma instituição escolar. Esses desdobramentos se constituem no acréscimo de conteúdos de forma articulada aos objetos de conhecimento, na escrita de habilidades ano a ano para os componentes curriculares de arte e de educação física, que estavam escritas em blocos de 3 e 2 anos, e no ordenamento das habilidades por ano, numa sequência que observa a progressão dos processos cognitivos e a integração de conhecimentos dentro do próprio componente curricular e dentro da área, além de possíveis integrações com outras áreas e componentes. Chegamos assim ao Documento Curricular para Goiás Ampliado. Mas para introduzir esse assunto, eu não estou sozinho. Quem vai conversar mais com vocês sobre essas questões e apresentar a estrutura geral do Documento Curricular para Goiás Ampliado são os professores Marcelo Ferreira da Costa, secretário municipal de Educação de Goiânia, vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e presidente da Undime Goiás. E também a professora Gisele Faria, superintendente da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, a SEDUC. Eles acompanharam a elaboração do Documento Curricular para Goiás Ampliado e estão à frente do processo para implementá-lo. Há muitos anos atrás, nós começamos uma iniciativa no Brasil que era a Base Nacional Comum Curricular. Essa iniciativa visava principalmente unir todos os esforços educacionais de todos os territórios, estados, municípios que compõem o país, para que nós pudéssemos ter um consenso melhor de como o nosso aluno aprende e de como nós temos que ensinar para esses alunos. Em 2017, em dezembro, nós tivemos a aprovação desse documento nacional pelo nosso Conselho Nacional de Educação. A partir daquele momento, ficou definido que os estados iriam, por sua própria iniciativa, traduzir esse documento em documentos curriculares para os territórios de cada estado. No caso de Goiás, nós constituímos uma grande equipe que era formada principalmente por redatores provenientes de escolas, professores que foram convidados das mais diversas disciplinas e com as mais diversas experiências para que pudessem emprestar o seu talento para que nós pudéssemos compor o documento curricular para Goiás, também chamado DCGO. Esse documento ele tem por objetivo garantir que nós tenhamos uma educação de qualidade, mas principalmente que nós tenhamos uma identidade educacional para o território goiano. Daí o nome Documento Curricular para Goiás. Ao final de 2018, nós terminamos a fase de aprovação desse documento no Conselho Estadual de Educação.
Para 2019, o ProBNCC denominou de ciclo 2 do ProBNCC, e esse esforço agora é não só de termos o currículo, mas de como nós devemos implantar esse currículo nessas escolas, em cada sala de aula do território goiano. Para isso, nós tivemos que pensar estratégias que pudessem ser eficazes para que nós pudéssemos garantir que esse currículo, que esse apoio aos professores, do ponto de vista de como ensinar, o que ensinar e em que ordem ensinar, que isso estivesse implantado nas escolas. Esse documento passou a se chamar, em desdobramento, Documento Curricular para Goiás Ampliado. Esse processo que está terminando agora vai garantir que em cada sala do estado de Goiás nós tenhamos um professor que sabe o que vai ensinar e escolas capazes de definir uma boa metodologia para abordarem esse conteúdo. O que nós queremos de verdade, como objetivo, é que o nosso aluno tenha direito à educação de qualidade. O que nós queremos é que, ao sair de uma escola lá de Catalão, de Quirinópolis, e que o aluno se mude para Posse, que ele continue tendo o direito de aprender o que ele estava aprendendo na sua escola anterior. É a garantia de que nós teremos cidadãos que possam ter ferramentas para desenvolver cidadania plena. E não é possível se desenvolver cidadania plena se você não tiver acesso a conhecimento de qualidade. O documento curricular para Goiás ele foi escrito a partir de 2018 e envolveu diversos segmentos da sociedade na área da educação. Então, participou professores, participou técnicos da secretaria, por meio de audiências públicas. Nós tivemos aí GTs, grupos de trabalho nas regionais do estado. Então, teve um envolvimento muito grande na escrita desse documento. E em 2019, nós retomamos a escrita desse documento no que diz respeito a colocar a progressão das habilidades. Aí, novamente, técnicos da rede estadual e dos municípios se juntaram para colocar a progressão dessas habilidades e fazer a articulação dos componentes curriculares. Nós pensamos de forma fundamental em uma educação integral. Cada aluno aprende de forma diferente. O respeito a essa não linearidade, o respeito à forma que o aluno aprende e retirar-se o foco dos conteúdos e da ação do professor, mas colocando esse foco no aluno, em como ele aprende, é o que há de moderno, é o que nós temos que trabalhar para a educação. Entender que a forma de se aprender depende de como o aluno percebe os conteúdos e que o professor é mediador desse processo, não dono ou autor do processo de aprendizagem, mas um partícipe importante e que leva ao aluno, que conduz o aluno, que facilita para o aluno o acesso ao conhecimento, é o primeiro fundamento. Não é apenas um processo de repetir conteúdos, não é apenas um processo de fazer mini adultos à imagem e semelhança de professores, de pais ou de outros adultos quaisquer. O que nós queremos é que essas crianças, esses adultos em potencial, desenvolvam habilidades importantes, desenvolvam competências que vão levar a um futuro muito melhor. Na educação não é diferente. Quando nós pensamos numa escola para o futuro, quando nós pensamos num cidadão que vai herdar essa cidade, esse estado, esse país, nós temos que pensar em quais habilidades que essas pessoas têm que desenvolver para que eles possam habitar nesse mundo novo. Nós temos que pensar num mundo que vai ter profissões que nós nem conhecemos. Nós temos que pensar num mundo onde as pessoas não vão trabalhar em um lugar só e não vão ter aquele talento único de dizerem, eu nasci para ser isso.
Nós teremos no futuro pessoas que terão que ter várias habilidades e várias capacidades para poderem mesclar dois tipos de empregos diferentes, criar novas profissões que são derivadas das profissões clássicas ou antigas, e o papel da escola é fundamental. E o grande desafio é que nós não sabemos como será o futuro, nós apenas podemos pensar nele. Então, um currículo moderno, feito com a experiência de todos, mas pensando nessa capacidade que as pessoas terão de habitar no futuro, foi o que nós mais nos preocupamos em criar para Goiás no documento curricular ampliado para Goiás. A BNCC, ela é um documento que norteia o currículo. Por quê? Porque ela traz as habilidades e competências que os estudantes têm que aprender. Mas o currículo é muito mais do que isso. O currículo, ele traz todas as especificidades que tem na escola. Então, a escola ela faz parte de uma região, de um lugar, das pessoas que vivem ali no contexto. E tudo isso o currículo traz. E traz como ensinar, por que ensinar determinados contextos, determinados conteúdos. E isso é muito mais do que a BNCC. Cada escola ela está inserida numa região, né? Ali ela está inserida dentro de um bairro, né? Numa cidade, e ali, naquele lugar, tem especificidades daquela região, tem a cultura daquelas pessoas, tem a localização, o que tem de específico naquele bairro ou naquela cidade, né? São questões que também têm que ser ensinadas e têm que ser adaptadas ao currículo daquela escola. Então, não basta só ensinar língua portuguesa, matemática, ciências da natureza ou ciências sociais. A escola, no seu currículo, ela tem que dizer como que eu vou ensinar todos esses componentes, além de inglês, arte, educação física, articulado com a realidade daquele lugar. Então, essa articulação é muito importante, porque é por meio dela que tudo que se ensina na escola faz sentido para o aluno. A BNCC e o DCGO ampliado trazem 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Vamos ver que competências são essas. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7.
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O DCGO ampliado, ele se estrutura em duas partes. Uma parte é a educação infantil, que vem com direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiência e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na outra parte, que diz respeito ao ensino fundamental, ele traz as 10 competências gerais e as habilidades. A BNCC não é currículo. Ela é um documento orientador e o DCGO ampliado, ele é um documento que inicialmente faz essa orientação, mas ele vai detalhando um pouco mais até os objetos de conhecimento para que os professores tenham mais segurança, para que as redes tenham mais segurança na forma em que vão conduzir o processo durante o ano. Nesses quadros curriculares, nós tecemos considerações acerca das competências gerais e específicas, dos objetos de conhecimento, ordenamos essas habilidades segundo o que os professores que foram consultados nos disseram, e lá nós temos um cuidado muito especial com as transições entre as fases. Na educação infantil e na alfabetização, nós teremos o ordenamento dessas formas de ensinar, e na segunda fase do ensino fundamental, não só um pouco diferente do que acontece na educação infantil, onde nós não temos conteúdos definidos, nós teremos esses conteúdos muito bem ordenados de acordo com o que nos disseram, o que se reuniram e disseram os professores. Esse consenso vai garantir que nós tenhamos um documento bem detalhado, de bom acesso, de fácil acesso aos professores, coordenadores, diretores, e que pode realmente direcionar a ação educativa para que nós tenhamos, basicamente, segurança ao professor, para que ele possa preparar a sua aula, para que ele possa traduzir o documento curricular para Goiás em seu plano de ensino, a facilidade que haverá para que nós possamos avaliar não só a implantação desse documento nas redes, mas a aquisição das habilidades por parte dos alunos e a garantia de que, através desse documento mais detalhado e bem ordenado, nós possamos ainda apoiar as redes com produção de material de apoio, para além do PNLD, quer dizer, além do livro didático que você vai escolher, professor, nós ainda teremos a possibilidade de, através do acompanhamento desse currículo implantado, da avaliação, produção de material que seja de apoio à sua rede, de apoio às iniciativas que acontecem em cada município. O DCGO ampliado está estruturado em 3 volumes: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais. O volume 1 da Educação Infantil se organiza na seguinte sequência: Introdução, Goianidade, marcos legais que embasam o documento curricular para Goiás,
a construção do documento curricular para Goiás, caminhos trilhados, educação infantil, educação goiana, temas contemporâneos e diversidade e, por último, as considerações finais e referências. O volume 2, referente ao ensino fundamental, anos iniciais, isto é, do 1º ao 5º ano, se estrutura na seguinte sequência: introdução, goianidade, os marcos legais que embasam o documento curricular para Goiás, a construção do documento curricular para Goiás, caminhos trilhados, ensino fundamental, textos introdutórios dos componentes curriculares e quadros curriculares do 1º ao 5º ano, integração de conhecimentos a partir de projetos investigativos, educação goiana, temas contemporâneos e diversidades e, por fim, considerações finais e referências. Apesar de nós termos um documento curricular ampliado para Goiás, nós temos todo o respeito, e vamos preservar isso o tempo todo, o respeito à autonomia da escola e dos territórios mais municipais. Naquelas localidades, nós temos muitas vezes abordagens que são muito próprias daquela localidade, daquele território. Então, no que diz respeito ao ensino religioso, o DCGO não trabalhou com a ordenação das habilidades e proposição de conteúdos para que as escolas e os municípios tivessem a liberdade de fazer esse acréscimo baseado nas discussões que eles vão ter ou que eles estão tendo lá no seu território, na sua municipalidade. Então, o esforço da Comissão Central é sempre de dar unidade ao projeto, sem tirar da escola a autonomia. Em um tema importante e polêmico como esse, é importante que cada município faça reuniões, discuta com os atores em educação lá presentes, para que vocês possam, você município, você rede estadual no município, para que todos vocês possam, conversando com as lideranças, com os professores, com os pais, com os alunos, definirem a forma que vão abordar o ensino religioso e os conteúdos que vocês vão colocar baseado na BNCC Nacional. Não se pode fazer mais, não se pode pensar mais em educação que acontece por acaso. A educação tem que ser intencional, tem que ser feita com bons instrumentos, com boa metodologia e com atores muito importantes, os professores, que estejam capacitados e que tenham à sua disposição as melhores metodologias para que nós possamos chegar a poder afirmar de verdade que a nota que você deu para o seu aluno é a mais justa, que o seu aluno aprende é de verdade e que qualquer índice que seja o IDEB, seja o PISA, qualquer índice que as pessoas acabem inventando ou criando, esses índices possam realmente refletir não apenas um número, uma nota, mas que isso possa refletir de verdade o que o nosso aluno aprende e que possa auxiliar para que nós possamos criar cada vez mais no futuro políticas públicas mais eficientes. Eu convido esse professor a pegar todo esse material que ele tem agora de apoio, esse conjunto de materiais que são as videoaulas, o documento da BNCC, o documento curricular para Goiás ampliado e fazer uso dele no seu planejamento, na sala de aula, de acordo com a realidade dos seus estudantes, de acordo com a realidade local em que ele vive, as especificidades dos lugares, na composição desse currículo, na escrita desse currículo na escola, para fazer a diferença na vida de cada um dos estudantes que nós temos em todo o território goiano. É isso, professor. Conforme dissemos, essa série de vídeos é apenas um pontapé inicial para situar e contextualizar a Base Nacional Comum Curricular e sua relação com o documento curricular para Goiás ampliado. Por isso, é fundamental o estudo da BNCC e do DCGO ampliado para agora colocar em prática em sala de aula suas propostas. Bom planejamento e boas aulas.